FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O TOC é uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo em todos os ambientes, urbano, rural, todas as faixas etárias. E embora a gente tenha tratamentos relativamente eficazes, o momento em que a doença começa a se desenvolver, como ela se desenvolve, o que confere vulnerabilidade para a pessoa desenvolver ou não a doença, são perguntas que ainda não têm resposta. Acho que desde pequeno eu já tinha alguns episódios que me, me deixavam meio estranho. Por exemplo, algumas cores de... Do nada, por exemplo, eu peguei raiva da cor laranja e comecei a não usar camiseta, não usar roupa da cor laranja. E eu nunca entendi por quê, muito bem. Mas eu não me questionava porque, assim, poucas coisas a gente acaba deixando passar e nem faz diferença tanto no nosso cotidiano. Acho que a primeira experiência que eu tive que foi assim, do toque pra mim, foi quando eu tinha uns 10 anos, e minha mãe escorregou no tapete laranja, bateu a cabeça, e eu fiquei encucado que era por isso que eu não gostava da cor laranja. Então parecia que meio que minha cabeça tinha previsto aquilo, né. E foi passando a vida, eu sempre tive esse tipo de birra com uma coisa ou outra, mas não foi nada que mudou muito minha vida. Quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu tive umas experiências que eu comecei a realmente ficar mais com pensamento obsessivo sobre algumas coisas. Por exemplo, eu vi um vídeo de um serial killer na TV e eu fiquei com medo de me tornar uma coisa assim, uma coisa do mal. Tipo, eu não tinha nenhum motivo pra me tornar uma pessoa do mal, eu sempre fui uma pessoa super do bem, mas eu não sei porque minha cabeça ficava me puxando pra eu evitar fazer coisas, senão eu ia virar uma pessoa do mal. O transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama de TOC, TOC, é uma doença mental. Acomete 2 a 3% da população, e essa é uma estatística relativamente constante em todos os continentes. É o quarto transtorno psiquiátrico mais frequente. E mais do que o número de pessoas afetadas, o que é marcante é o potencial que essa doença tem de incapacitação. A característica, marca registrada do TOC é a ocorrência de pensamentos repetitivos, que a gente chama de intrusivos, porque eles invadem a consciência da pessoa contra a vontade dela. E esses pensamentos, eles são muito difíceis de serem tirados da consciência por vontade própria, né? Então, muitas vezes, esses pensamentos provocam um estado emocional desconfortável, né? Ansiedade, por exemplo, e a pessoa acaba desenvolvendo algum comportamento também repetitivo, ritualizado, para aliviar esse desconforto ou essa ansiedade. E esses comportamentos repetitivos que a gente chama de compulsões. O tema desses sintomas, os temas mais comuns, são temas que envolvem preocupação excessiva com limpeza, com sujeira, contaminação por germes e comportamentos excessivos de limpeza e lavagem. É um tipo muito frequente. Um outro tipo que a gente chama de, como grupo, né, de agressão, é a preocupação em provocar dano para alguém, é o medo de causar dano para alguém ou para si mesmo. E aí os comportamentos repetitivos tendem a ser de verificação, ou de pedir reasseguramento, né, confirmação para alguém se fez alguma coisa errada, se não fez. É aquele motorista que refaz o trajeto para ter certeza que não atropelou ninguém. O terceiro tipo é aquele que eu estava falando antes, de simetria, organização, arranjo de objetos. Um quarto tipo é o de
pensamentos, né, de conteúdo moral, escrúpulos sexuais e religiosos. Então, são pensamentos impróprios envolvendo esses temas. E muitas vezes os rituais para aliviar o desconforto são rituais também mentais. Então, pensar um bom pensamento para anular um mau pensamento. Essas pessoas às vezes podem ter um comportamento de esquiva, né, de evitar situações para evitar o desconforto de ter o pensamento em determinadas situações. Tem uma última categoria que pode fazer parte de um quadro de toque ou, quando é o único tipo de sintoma, é um transtorno à parte, que é o sintoma de acumulação. Então, é a dificuldade de se desfazer de coisas porque existe a preocupação delas virem a ser necessárias no futuro. Também é possível acontecerem comportamentos repetitivos não em resposta a um pensamento, a um medo ou uma preocupação repetitivos, mas em resposta a uma sensação. É como se fosse uma incompletude ou uma sensação de não estar satisfeito, de não estar em ordem, que leva então a pessoa a fazer os comportamentos repetitivos para se sentir satisfeita, completa ou em ordem. Por exemplo, sintomas de simetria, de arranjo, de organização, nem sempre tem um pensamento por trás, uma preocupação ou um medo. É só um desconforto que a pessoa sente enquanto ela não organiza os objetos de uma determinada maneira. Em 2011, eu não lembro minha idade, acho que eu tinha uns 16 para 17 anos também. Um amigo meu faleceu e na semana seguinte eu meio que pirei. Tipo, na verdade, quando eu descobri mesmo que eu tinha alguma coisa realmente que eu precisava ir no médico, foi no dia do enterro dele, que eu não conseguia vestir nenhuma roupa pra sair. Todas me diziam que aconteceu alguma coisa ruim. E como eu tava nesse estresse e o toque tinha batido muito forte nessa semana, eu fiquei transtornado, assim, eu não conseguia sair de casa. E aí, nessa semana, esse mês pós esse acidente, eu fiquei muito mal. Acontecia várias coisas que eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Vários rituais que eu fazia que me atrapalhavam no dia a dia. O Protoc, ele se apoia num tripé, que é assistência, ensino e pesquisa. Mas sempre tendo como meta final oferecer algo melhor para a comunidade, então para as pessoas que sofrem desse transtorno e as suas famílias. No projeto atual, em particular, nós nos voltamos muito para tentar compreender mecanismos de doença. Então, por exemplo, um dos experimentos centrais do projeto atual é um experimento que envolve o que a gente chama de medo condicionado. Então, o que a gente faz? A gente tem um tipo de experimento com a pessoa na máquina de ressonância magnética para poder mapear as regiões do cérebro que são ativadas durante a tarefa. E é um experimento realizado em 2 momentos, em 2 dias diferentes. Em um dia é feito um condicionamento aversivo, quer dizer, é uma experiência de um leve choque que acaba, que é um modelo para a gente de como estabelecer um medo, uma experiência de medo condicionado. E na segunda parte do experimento, no outro dia, é feito o contrário, quer dizer, a pessoa não é mais apresentada com o estímulo aversivo, com o choque, pareado com uma luz que era o estímulo do dia anterior. Então, com isso, a gente espera que a pessoa perca o medo associado quando a luz acende, porque ela entende que não vai vir o choque depois. Então, esse experimento, né, no projeto atual, ele tem por objetivo demonstrar essa dificuldade de extinção do medo e mostrar ao mesmo tempo quais são as regiões do cérebro que estão envolvidas nesse processo, tanto de
registrar a experiência do medo, como depois de extinguir o medo. Para as pessoas com toque incapacitante e que não responderam aos tratamentos, a todos os tratamentos disponíveis, foram oferecidos 2 tipos de tratamento que a gente chama de neuromodulação invasiva. Por quê? Porque são técnicas que funcionam com uma manipulação direta do tecido cerebral. Então, uma técnica, a radiocirurgia por raios gama, e a outra técnica é a estimulação cerebral profunda. São métodos ainda restritos a centros universitários, não são métodos disponíveis para o grande público, mas são métodos de tratamento promissores e que permitem, ao mesmo tempo em que se está proporcionando um tratamento, permitem que circuitos específicos sejam testados, né, quanto à sua relevância na manutenção dos sintomas. Toque, pra mim, eu acho que antes era uma maneira que eu via de achar que eu era especial, que eu tinha algum dom de prever as coisas, quando era pequeno principalmente. Mas acho que depois que eu descobri, ele se tornou algo que eu tinha que combater. No tratamento tem altas e baixas, assim. O toque, ele é muito influenciável pro momento de vida que você vive, né? Então, o momento que você tá mais realizado na vida, o momento que você tá com o espírito tranquilo, que você tá feliz, é muito mais fácil tratar ele. Eu acho que a minha relação com a doença, antes do tratamento, eu tava bem no escuro, na verdade. Era uma relação de não entender. Tipo, eu não entendia. Eu fazia as coisas e eu só não sabia o que eu estava fazendo, eu fazia por conta de um pensamento que vinha na minha cabeça. E depois do tratamento, é luz. Tipo, você consegue entender que o que você tá fazendo que é toque, o que você tá fazendo que não é. Então, fica cada dia mais fácil de você tratar a doença. E então, o tratamento, assim, se eu não tivesse tratamento, eu não sei onde eu estaria, assim, em relação à doença. Eu acho importante esclarecer no que a gente se baseia para sugerir que uma pessoa procure ajuda profissional. Um primeiro parâmetro é quanto do tempo daquela pessoa é tomado por pensamentos repetitivos ou comportamentos compulsivos, né? Quanto do dia dela é tomado por esse tipo de sintoma. A convenção hoje é de que mais de 1 hora por dia já pode significar doença. Curado, eu nunca me digo que eu estou, porque como é uma doença incurável, eu não gosto de dizer que eu tô curado, porque senão eu paro de... E o toque é uma coisa que, assim, se você começa a fazer as coisas, você começa a voltar. Então é uma coisa que você tem que se controlar o tempo inteiro para não voltar a fazer os rituais, né, que eu chamo. E eu acho que todo mundo que tem devia buscar, e todo mundo que se sente assim, mais ou menos do jeito que eu tô, principalmente se tiver no começo, principalmente não, mas se tiver no começo já vai, e se tiver ruim, não tenha medo de ir, porque não é incurável, só é questão de paciência e de tratar. A atividade de pesquisa, né, quanto mais ambiciosa, mais dependente de colaboração ela é. E essa colaboração ela precisa acontecer entre pesquisadores, entre instituições e os pacientes precisam querer ser voluntários dos projetos. A FAPESP, ela, na história do nosso grupo, ela teve um papel fundamental no desenvolvimento das nossas pesquisas e na formação de inúmeros cientistas em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, de fato, o papel da FAPESP para 25 anos das atividades que nós desenvolvemos foi muito importante. Nós só temos que esperar que a FAPESP continue nos apoiando para que a gente possa manter o nosso ritmo de produção científica, de formação de pessoas. Essas lacunas do conhecimento exigem que mais pesquisas sejam feitas.